A direção, pastor. Ele tá bonitão, né? Bem jovem, Deus abençoe. Quero agradecer também pelo convite, né? Ele deixou lá no Facebook. Ele está sempre, ele não dorme, né? Ele está sempre no Facebook. Aí ele viu que eu estava vindo para cá, deixou. Aí eu abri, aí deixei um recado para ele me ligou, foi atencioso. É que nem no caminho de Maús, né? Jesus já ia passando pela porta. Exato. A gente está muito feliz de estar aqui com os irmãos. E depois de uma longa viagem, 18 dias viajando, né? A gente tem muita experiência para contar. Pelos irmãos da África, ficaríamos lá um mês, ou talvez mais. Há muito trabalho lá, muita gente. E o povo quer ouvir a palavra. É importante que os pastores ali em Luanda e também no interior de Angola, nas províncias, eles não olham o que é que você crê, eles querem ouvir a palavra. Um respeito, uma reverência, da gente chegar numa cidade e o pastor anfitrião ali, o pastor Diamantino Fragoso Costa, que foi, depois de 12 anos ali, lutando, ele foi agora reconhecido por mim como pastor ali. Ele estava esperando aquele momento. Reuniu a igreja dele no dia 2 de março, na escola dominical. Nós tivemos um tempo muito bom ali. Aí nós fizemos o reconhecimento dele. Ele ainda é um jovem, pai de 3 filhos, inclusive nos dias que eu estava ali, nasceu a filhinha dele, a ela, Daiane, inteirando 3, né? Ele é pai do William, que era um menininho de 3, 4 anos, a Sharon, que é maiorzinho um pouco, e a menininha que chegou agora. Até eu coloquei na internet e nós tivemos ali momentos especiais. Eles me surpreenderam também na chegada. Eles tinham feito isso aqui, esse convite, enviaram para todas as igrejas. Pastores compareceram, parte de suas congregações, eles alugaram o salão e a gente pôde ali pregar aquilo que cremos. E o povo se regozija, ama mesmo a mensagem e é tão gostoso viajar com eles. É tão bom estar ali no serviço do Senhor, né? Porque é um país pobre e quando se trata de país pobre as coisas tudo caro. Portugal nós estivemos ali com a família Kovac, que são romenos. Eles vieram da Romênia por causa da crise, em busca de emprego ali no mercado comum europeu, vieram para Portugal e aprenderam o idioma português, e depois que aprenderam o idioma foram à internet, eles já eram da mensagem lá na Romênia, grupos que esperam o retorno do irmão Brando. Então já tinha conhecimento dos selos em húngaro e em romênio também, que são os idiomas que eles falam. Então, quando a irmã ouviu o pastor Osmar, na internet ela disse, isso aqui é diferente. Nós não ouvimos isso na Romênia. Nós não ouvimos isso na Europa. Chamou o seu esposo, a princípio ele estava trabalhando de caminhoneiro. Hoje ele trabalha numa padaria e disse, Lázaro, mas parece que em português é Lázaro. Lázaro, escuta esse pastor. É a mensagem de irmão Brando, mas é diferente. Eles ficaram 12 anos acompanhando pela internet, recebendo CD, fazendo seus depósitos de dízimo, assistindo os cultos. 3 horas de diferença. Às vezes os cultos terminavam para eles da meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Tinha que trabalhar de manhã por causa do fuso horário.
E quando eu estive agora lá, eles já tinham ganhado um outro patrício deles, o jovem Josip Strava, também que veio da Romênia, passou a ouvir a mensagem através da internet, deixou as drogas, deixou o mundo, fazia 3 anos que tinha se convertido. Quando ele soube que eu ia fazer esse roteiro pela Europa, indo para a África, ele disse para mim pelo Facebook: que bom, pastor, quero ser batizado. Porque ele estava se preparando, juntando dinheiro para vir ao Brasil para se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Tivemos um batismo maravilhoso, vocês viram as fotografias pelo Facebook. Tivemos o primeiro culto das ceias com eles depois de 12 anos que eles deixaram a Romênia. Eles são 4 jovens. 3 são filhos da família Kovács e o Cif, os pais não são cristãos, né? Inclusive a mãe dele faleceu no acidente. Mas a irmã estava me contando, a irmã Helena, como Deus guardou os filhos ali. Porque Portugal é um país de primeiro mundo. País de primeiro mundo mesmo, é diferente. Você sai de Portugal, você vai para a África. É totalmente diferente. Em Portugal você come com pouco dinheiro. Na África você precisa de muito dinheiro para comer. Nós fomos no restaurante, estava eu, o pastor da Tanzânia, o pastor Joel Bambuga, o pastor Diamantino e o irmão Joaquim Pina, um irmão que nos acompanhou, dando um apoio financeiro, assim, pagando despesa, passagem de avião e tudo, um rapaz de bem. Ele é que disse para mim que ia ficar lá até eu ir, porque ele queria apoiar a obra. Nós fomos almoçar no restaurante 4 minuta, com músicas antigas brasileiras, Nelson Gonçalves e outros tocando no fundo lá. A gente sabia que era música brasileira. Ele disse: vocês gostam disso aí? Eles disseram: gostamos. Aí, na hora de pagar, quase R$300, 4 minutinhos. Em Portugal já você faz um rancho com isso, porque é país de primeiro mundo. Quando você vê que as coisas estão encarecendo demais, o país está caindo. Quando as coisas estão barateando, é que o país está subindo, né? As pessoas estão ganhando bem, porque na África ganha bem, mas também paga bem. Eles fizeram esse convite e eles se reuniram ali no dia 1º, no dia 2, e foi uma verdadeira festa. Nós estamos fazendo os DVD, eu filmei tudo, eu levei a pequena máquinazinha, filmei tudo. Nós viajamos pela província de Lubango, que é a parte bonita da África, porque é montanhoso, planície, é lindo mesmo, né? A África tem muitas tribos, principalmente em Luanda, aliás, em Angola, que é o país. Muitas tribos, muitos dialetos. Os cultos são traduzidos para o francês, por causa da migração do pessoal que vem para trabalhar. Veja bem, Angola é pobre. O povo do Congo vem trabalhar em Angola para levar dinheiro para o Congo. É pobre. Eles vêm trabalhar para vender coisas na rua. E aquele dinheiro lá é grande. Quando o dinheiro de Angola não vale nada para nós. Não vale nada mesmo. Né? Então, as reuniões são traduzidas para o francês. Sempre tem um tradutor. E como eu preguei lá em Angola, aliás, ali em Luanda, preguei em português, foi traduzido para o francês. Preguei lá em Lubango, na igreja do pastor Job. Eles também gostam de enfeitar os cultos, né? Vocês vão ver, que eles colocam aqueles panos de seda, enfeita. É o povo africano mesmo, né? Toca tambor, dança, pula, grita. É o povo africano. Pregamos na igreja do pastor Job, 1 hora de avião até Lubango. Foi bom, nós fomos de quarta até sábado lá. Pastores vinham para cumprimentar, para convidar para pregar nas suas igrejas.
no domingo, mas só que no domingo a gente já tinha uma viagem já para um outro extremo de Angola. Nós íamos para o Uíge. Nós só chegamos em Luanda, pegamos uma caminhonete Cherokee e viajamos 300 quilômetros, passou a nos esperando. Uma tempestade nos barrou na estrada, porque eu nunca vi uma estrada de serra de quase 200 quilômetros só de serra. E depois você tem que descer tudo aquilo. No culto de sábado nós não pudemos assistir. Fomos direto para o hotel que o pastor tinha alugado, um hotelzinho lá para nós. E no domingo de manhã nós tivemos um culto maravilhoso. Eu mandei filmar tudo. Um rapaz ali, que eu era o pregador. O pastor queria que eu pregasse só em português. Não queria intérprete. Eu disse, não, pastor, acho que... Chamei o irmão na hora lá e disse, vem o intérprete aqui. Eu queria que o povo ouvisse e entendesse a mensagem. E depois, claro, o DVD tem... Nós pretendemos que ele chegue ao Congo e na França. Então, se eles estão traduzidos para o francês, com essa mensagem que nós temos, que eles não têm ainda, nós encontramos ali, um esteve na minha reunião, um pastor, e depois, em Lubango, vieram vários pastores nos cumprimentar, e um deles é um pastor muito fino, muito educado, e ele veio nos cumprimentar. E ele é pastor dos adoradores de William Branham. Aí eu tive que indagar ele, né? Saber dele, e aí no final eu sei que a coisa ficou ficou preta. A coisa ficou feia mesmo, que nós apertamos ele, né? Apertamos ele e ele não tinha onde sair. Onde irmão Branda mandou batizar o nome dele, ele também não tinha onde sair. Ele, na verdade, eles foram tomados por um espírito, né? Que o irmão Branda é Deus. Esse é um espírito errado. O irmão Branda não é Deus. O irmão Branda não é Elohim. Nós conversamos muito com o pastor Além, o nome dele, um homem finíssimo, educado. Eles também já creem. Daqui um dia vocês vão ouvir, e muitos pastores vão aderir, já estão aderindo no Brasil, a doutrina que já estamos no novo céu e nova terra, que nós já estamos no milênio, que nós já temos corpos glorificados. Potencialmente nós temos tudo, né? Mas literalmente não. Então essas coisas que vêm da África, fora da mensagem, agora, quando eles ouviram o CD, um grande pastor na África, eu conheço ele, como pregador, ele disse, no Brasil só tem um homem que prega com a mensagem na mão e prega a mensagem branda. Ele disse, é Osmar Rodrigues Costa. O pastor Aniceto Fuma, ele é um congolano, no Congo, tem a igreja em Luanda. Ele disse, no Brasil só tem um homem que prega mesmo essa mensagem. Quando eles escutaram o CD, com essa mensagem aberta, eles viram que a mensagem estava viva, porque a mensagem ela teve que ser ressuscitada, como ela foi enterrada na era das trevas, que veio com Bruto em Lutero, Dalo em Wesley, a Borla em Wesley, floresceu com os pentecostais, o grão veio com Brana. Agora, depois que irmão Brana partiu, que o irmão Brana foi, que o irmão Brana abriu os 7 selos, o irmão Brana revelou os 7 selos. Nós não podemos negar. Shalom 64, os 7 selos foram revelados. É como eu falei no Monte Bonito. Você se casou. O fotógrafo tirou mais de 1000 fotos. Todo mundo quer ver as fotos depois de reveladas. Não é verdade? Não é verdade, o irmão Abraão, né? O irmão Roberto? Todo mundo queria ver as fotos, né? Agora, quem tinha o poder dela era vocês. Mas todo mundo queria saber, queria ver, todo mundo também queria ver se eles saíram lá também, né? A gente sempre, quando vai ver uma foto, a gente vê se a gente está ali, né? Eu estava na festa, onde é que eu estou aqui, né?
Então irmão Branham revelou os selos, mas as fotos não tinham sido mostradas. 40 anos depois da revelação dos selos, o álbum estava escondido. Ninguém sabia, porque para o selo ser aberto e ser revelado, o cordeiro teria que ter saído do trono. O Branham disse, porque ele, no trono, ele tinha os selos, tinha o livro, ninguém podia olhar para o livro, ninguém podia ler. Então ele tinha que sair daquele trono, que era o trono. Nossos irmãos hoje não sabem. O trono foi as eras da igreja. Amém. Onde ele estava como filho de Deus, como sacerdote, ele era o intercessor. Verdade. Aí quando nós chegamos na última era da igreja, ele tem que sair daquele trono e tomar o seu próprio trono, que foi Branham. Amém. Deus que manifestou numa carne humana. Então ele sai do trono das eras, então as eras terminaram. E ele se senta em um homem, Branham, e abre os selos, revela os selos. Só que o irmão Branham deixou muitas coisas entre as linhas. Ele deixou assim, por exemplo, sétimo selo não foi aberto. E o Senhor me disse, não diga nada a ninguém, não explique isso. Ele deixou tudo isso. Glória a Deus. Porque na construção tem que ter as esquinas, tem que ter o acabamento. Nós temos que chegar na obra perfeita. Então todas essas coisas teriam que ser reveladas dentro dos 7 selos, como novo nome. Que novo nome hoje é bicho, pro povo. Todo mundo aceitou Branham, mas quando disseram que o novo nome era Branham, não. Todos aceitaram Jesus, mas quando disseram que era o Messias, disseram não. Porque ele disse que nós temos que comer a carne dele. Então o cordeiro tinha que sair do trono. E essa foi a primeira fotografia que foi mostrada. A intercessão tinha que se acabar. Terminou a intercessão. Não há mais sangue no propiciatório. O propiciatório, quando o cordeiro sai do trono, ele fica escuro, ele fica enfumaçado. Nós não temos um quadro das eras, isso eu ia mostrar. Mas, como é que ele ficou escuro? Ele estava no trono das eras. Qual a última era? Laodiceia. E a última fotografia que foi tirada da lua? Não puderam ser reveladas, não pôde ser revelada, porque estava tudo escuro, o cordeiro tinha saído. Glória a Deus. Restou apenas juízo. Então em 63, quando ele desce, como é que ele desce? Cabeleira branca. Cabeleira branca é juiz. O tempo acabou. Ele coloca um pé na terra, outro no mar, levanta sua mão ao céu, jura por aquele que vive para todo sempre e diz: o tempo acabou. É verdade. Terminou. Então agora ele não desce mais com o livro fechado, porque Paulo não sabia o segredo do livro. O irmão Branham diz: eu preguei o mesmo que Paulo pregou. Agora Paulo não pregou o mesmo que Branham pregou. Branham pregou o mesmo que Lutero pregou. Lutero não pregou o mesmo que Branham pregou. Branham pregou o mesmo que Wesley pregou da santificação, mas Wesley não pregou o mesmo que Branham pregou. Branham pregou o mesmo que os pentecostais pregaram na primeira e segunda etapa. Porque Deus tem uma coisa muito interessante. Deus, ele estava só com uma nação durante os milênios. Israel só estava. Ele não estava no Egito, ele não estava entre os filisteus, só Israel. Queria achar Deus, tinha que Israel. Não viu que aquela menininha da Síria disse para a sua senhora: olha, se o meu senhor tivesse lá em Israel, seria curado, porque lá tem profeta, quer dizer, lá tem Deus. Verdade. E ele teve que ir lá para ser curado. Mas deixa eu ver. Aí, Deus teve um tempo que ele
esteve só na Alemanha. É Ele verdade. estava em Lutero. Ele não estava na Inglaterra. Ele não estava nas Américas. Não, na América ele estava. Não estava aqui no Brasil. Teve um tempo que ele estava na Alemanha. Em 1517, o Brasil tinha 17 anos de descoberta. Deus não estava aqui. Aqui estavam os padres. Jesuítas. Explorando os índios. Deus estava na Alemanha num homem chamado Lutero com uma mensagem: justificação pela fé. Agora, uma coisa que espanta. Lutero fumava charuto, bebia vinho, e Deus estava ali. O que, pastor? Não, você diz o que hoje? Porque você está numa grande luz. Nós estamos numa grande... Mas naquele dia a luz era desse tamanho aqui, ó. É como você está numa cidade, está tudo escuro, você vê uma luz, ó, tem uma luz em algum lugar. Alguém lá com uma luzinha. Só quem tem uma luz não se perde. Agora, Deus, quando Lutero partiu, claro, depois da morte do mensageiro se denomina. Enquanto ele está vivo, não se denomina. Deus passou para a Inglaterra com João Wesley, num homem. Quando João Wesley partiu, Deus atravessou o oceano. Apareceu em Los Angeles, na rua Azusa, falando em línguas, profetizando, fazendo uma festa com a congregação desse tamanho, com 12 pessoas. Glória a Deus. Eu tinha foto, uma menininha, um homem faltando um olho chamado William Seymour, que foi o mensageiro aos pentecostais. Aí os pentecostais, depois da morte deste homem, morrem, denomina. Aí Deus aparece num homem conhecendo o segredo dos corações, chamado William Branham. Glória a Deus. Deus não estava na China, Deus não estava na África. O evangelho estava. Mas estava tão fraco que o Osmo teve que voltar da Índia. Billy Graham tiveram que voltar envergonhado porque não puderam fazer nada com aquele evangelho que eles tinham. Foram desafiados pelos feiticeiros. Quando chegaram na América, estava Deus na América. E o Osmo, ele mesmo disse, Jesus Cristo andou nessa terra num homem chamado William Branham. Verdade. Deus levou o irmão Branham. E agora onde Deus está? Deus está onde está a sua palavra. Isso foi o que o irmão Branham ensinou. Isso aí nós sabemos de cor, mas não adianta ter mensagem na cabeça. Né? Porque hoje o irmão Branham diz na mensagem o alimento espiritual em seu devido tempo, que não é o que está escrito, Verdade. é o que está escondido. Amém. Glória a Deus. É o que está atrás do que está escrito. Amém. Como é que faz um juiz? Interpreta o que está escrito. A lei. Então Deus, aonde está? Branham morreu. Os filhos ficaram sem pai. Vamos usar uma ilustração bem simples. Os filhos ficaram sem pai. A mulher ficou viúva. Confusão. Confusão na África. Adoradores de Branham. Confusão na Índia, onde é o maior grupo dos adoradores. Confusão na Europa, apesar que os grupos são pequenos. Confusão na Rússia. Ao ponto que essa família, quando chegou a ouvir o site, o CD, disse, não, é uma mensagem diferente que nós ouvimos na Romênia e na Ucrânia. Vamos ouvir mais. Não, isso aqui é verdade. Foi tudo revelado. Ele encontrou o homem que começou a mostrar o álbum. Pô, vou mostrar aqui. Ai, que lindo. Então Deus sumiu. Porque nós tivemos, na verdade, confusão. O pastor Roberto passou por isso. Eu passei por isso. Facções. Porque
Cadê Deus? Quando Deus estava em Brana, todos estavam com Brana. Porque a palavra estava ali. Nos dias de Mombrana, tinha muitos pregadores, mas Deus só estava com um, chamava Brana. Nós tínhamos o Ororó, tínhamos o Billy Graham, eram grandes homens de Deus, mas Deus não estava neles. Verdade. Não. Ororó defendia a Trindade, Billy Graham também. Deus estava num homem chamado William Branham. Amém. Vou dizer uma coisa para vocês. Onde é que está o diabo hoje? Está no Vaticano? No Homem Santo? Como chama o outro? Ele tem um número, ele tem um nome. Vicário Infinidei. É verdade. Está escrito na Bíblia o nome dele aqui, ó. 666. É o número do homem. 6 é o número do homem. Onde é que está Deus? Cadê o número de Deus? Irmão Brandes, quando alguém disser para você que não tem nada a ver o nome e o número de Deus, você não acredita, porque tem sim. Verdade. Onde é que Deus apareceu hoje aqui, nessa terra? Por que o pai de irmão Brana foi até o cartório e mandou colocar o H? Um homem que bebia, fabricava bebidas clandestinas? Por quê? Para ficar 7, 7, 7. Senão ia Glória a ficar Deus. 7, 7, 6. Verdade. Então, quando o álbum foi mostrado um novo nome também. Brana não chamava Jesus. Jesus em Brana chamava Brana. Onde as pessoas têm que entender que o irmão Brana não era Jesus. Ele não aceitou nem batizar no nome dele. Ele não era o Redentor. Né? Apesar que nós recebemos uma redenção pela palavra revelada. Nós tínhamos a redenção pelo sangue, com Jesus, mas quando nós conhecemos a mensagem, nós somos redimidos, porque o livro estava aberto com a palavra revelada. Então a misericórdia terminou? Claro, você não é salvo mais por graça, você não é salvo mais por misericórdia, você é salvo por revelação. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja. A pedra é a revelação. A pedra não é Jesus. Jesus é o sacrifício, você não é mais salvo por graça. Você foi salvo do mundo. Do mundo você podia entrar numa Assembleia de Deus, numa igreja batista, metodista, mas ainda você não estava na porta. Você tinha que ouvir a verdadeira voz. Você tinha que conhecer o anjo descendo com o livro aberto. Aquele era Cristo. Amém. Só que quando ele desce, ele encarna num outro anjo terrestre chamado Brana. Glória a Deus. A mensagem é Cristo, é o mistério de Deus revelado, ele se materializa, aquele sétimo anjo. Naquele que está lá embaixo. E aí ele fala em Jeffersonville, os 7 selos. Glória a Deus. Esse que o irmão José mandou para nós agora. Ele fala. Aí o cordeiro fala. Aí ele já não é mais cordeiro, ele é leão. Porque João, a voz diz: não chores. O leão da tribo de Judá venceu. Amém. Quando ele olha, eras ainda. Mas quando ele desce em Apocalipse 10, ele fala. Porque quando ele fala, os 7 trovões faz soar as suas vozes. Glória a Deus. Agora, irmãos, como o irmão Branco pregou a primeira mensagem do selo, Deus escondido em simplicidade, a coisa é simples. A revelação dos 7 trovões. Eu vou usar uma ilustração da Bíblia. Veja bem, Jesus diz: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, se eu e você estivermos sangue, tinha que se assustar. Quanto mais se a gente fosse denominacional, né, da ala de Caifás, de Anás, que a gente ia ter o espírito do Anás em nós. Né? Se você é da Assembleia, você tem o espírito da Assembleia, da Católica, você tem o espírito da Católica. Escutava Jesus: comer da minha carne, beber do meu sangue. Depois consultava o sacerdote: não, isso é nada idiota, canibalismo. Nós não ia querer nem saber de Jesus.
Chegou na ceia, Jesus explicou. Na noite da ceia. Depois Paulo explicou mais tarde. Jesus disse assim, ó, a minha carne é a verdadeira comida. Depois ele disse, este pão é o meu corpo. Não é fácil, pega lá. Este vinho, esse sangue, verdadeira bebida. O vinho é o meu sangue. O sangue é o vinho. Ué, o discípulo. Até Judas escutou aqui. Agora, o que é os trovões? O que é os sete trovões? Lá o 738 diz a revelação dos sete trovões. Os sete trovões são as revelações contidas nos sete selos. O que está contido? O que está aqui dentro? Contida porque está dentro. O que está dentro dos sete selos? O que está dentro dos sete selos? Primeiro, o Cordeiro saiu do trono, está dentro. Segundo, a era terminou, está dentro. Está aqui dentro. Novo nome, está dentro. Primeiro selo, 283. 75. Fé de rápido, está nos sete trovões. Está aqui dentro. Último eleito, está aqui dentro. Revelações contidas nos sete selos. 7. Por isso o nome tinha que ter 7 letras. O nome com 5 foi de redenção, Jesus. O nome com 5 foi graça. Então quando a graça acabou foi quando o Brano aparece. Amém. Aí a graça termina. Aí ele aparece com 7. Porque ele tinha que vir no 7. Ele não podia aparecer no 5. Porque ele apareceu no 5 há 2000 anos atrás, morrendo por nós. Então aqui ele tinha que aparecer no 7. Escondido no camponês. Glória a Deus. Falando aquele inglês tão mal falado. Sabe? Aquele inglês tão mal falado. Pobre. Uma igrejinha. Tem igreja da mensagem de irmão Brano hoje. Deus dá 10 a 0 no tabernáculo Brano. Verdade. Né? Sem dinheiro, William Brano. Pegou emprestado para poder comprar o terreno, aquele banhado do tabernáculo. Era um banhado. Quando foram reformar, ele disse não, foi o único voto contra. Deus escondido ali na simplicidade. E revelado na simplicidade. Amém. Como é que Deus chamava ali? Porque quando Deus foi no Egito tirar o povo, ele chamou Moisés. Amém. Não foi, não foi. Ele disse, tu serás Deus. Para Faraó. Arão será o teu profeta. Então Moisés era Deus para ele. Era Deus para Israel. O povo foram batizados em Moisés. É um batismo espiritual. Na nuvem e no mar. Deus veio a nós hoje. Glória a Deus. Agora, nós temos que entender que não é o homem que foi sepultado em Jeffersonville que está sendo colocado diante do povo. Não. É o Deus que estava naquele homem, é que chamava Brano, é que tinha B-R-A-N-H-M, que ele também não pronunciava, ele soletrava somente. Quando Deus perguntou para ele, ele soletrou. Quando ele mandou o doutor Liveu, lá na África, o pastor Richard Yoka, do Congo, ele publicou em português a carta áudio. Quando eu preguei lá, eu citei a carta áudio, parágrafo 28. B-R-A, Mombrana colocou carta áudio. B-R-A-N-H-N, perfeição. Glória a Deus. Então, a noiva é aperfeiçoada em quem? Redimida em Jesus, mas aperfeiçoada onde? Brana. Aqui está o documento. Só que as revelações dos sete trovões estão contidas aqui. E não vai no rapto sem a revelação dos sete trovões. É verdade. E os sete trovões é que revelam o novo nome. Parágrafo 283 e 284 do primeiro selo.
É onde hoje a igreja tem entrado em dificuldade. A igreja entrou em dificuldade. Eu escrevi aqui com a mensagem de Paulo. Ele disse: eu tenho me esforçado para apresentar a vocês diante de Deus como uma noiva, uma virgem pura. E o enterro de Paulo não concluiu. Que como Eva caiu no jardim, ela caiu em Niceia. Verdade. Então Deus começa novamente a formar uma noiva para o seu filho. Os pés em Lutero, mensagem provando a sua palavra. 111. Os pés em Lutero, as coxas em Wesley, os ombros nos pentecostais, o pescoço do profeta, porque o profeta é que liga a cabeça Amém. com o corpo. Glória a Deus. E a cabeça que desceu em 63. Então, no 184 da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, o irmão Branham diz: ela foi feita para não cair. Glória a Deus. Amém. Agora, nós estamos aqui no final do tempo. Nós estamos num grande cerco. Como na mensagem das asas de uma pomba branca, é aquela pombinha levando aquela mensagem na sua patinha e a bala pegando nas suas costas, nas suas asas, mas ela chegou no seu destino. Glória a Deus. Agora, essa noiva, ela chega no seu destino. Glória a Deus. Mesmo toda espedaçada, mas ela não cai. Amém. Quando ela chegou, a mensagem estava na patinha. A mensagem que ia salvar o batalhão, que estava cercado. Seus amigos, seus companheiros estavam cercados. E dependia daquela pomba, correio, aquela mascote. Porque a companheira estava esperando. É mascote porque a companheira, ela sabia onde estava a companheira. E ela tinha que chegar lá por causa da sua companheira. Ele tem que chegar aqui por causa da sua companheira. E nós o encontramos nos ares. Glória a Deus. Aquele grande encontro nos ares. O rapto é o encontro com Cristo nos ares. Glória a Deus. É o que aguardamos. Não tem mais nada para se apoiar nesse mundo. Não tem mais nada. Pensa, o que é que você tem para apoiar? Desfrutar, gozar das coisas deste mundo. É? Quanto mais dinheiro, mais o homem vive pecador. Pode ser até crente. Quanto mais dinheiro aparece na conta dele, mais ele vira pecador. É que o Espírito vem junto. O irmão Branham procurou se livrar do dinheiro. Entrava milhares de dólares e pegava 10%. O que era de Deus ele pegava para ele. O que era dele dava para Deus. Nunca vi um homem fazer isso. O que era de Deus ele pegava dele. O que era 10. Porque Deus estava ali e tinha que receber 10. Deus não podia receber 90. 90 ele colocava na missão. Porque o Senhor mandou ele se livrar das mulheres. Mandou ele se livrar da fama. Se ele permanecesse daquela forma, nunca bebas e nunca fumas. Agora, será que Deus disse só para Branham isso? Não disse para os seguidores? Para não beber? Hoje os crentes bebem cerveja sem álcool, bebem vinho. Não são seguidores de Branham, não. Não são nazireu igual Branham. Nunca contamines o teu corpo. Olha, eu não contamino meu corpo, mas dentro. Ah, mas sem álcool. Mas é que está lá dentro, está com álcool. Então você vai botando sem álcool ali. Porque o espírito está sem álcool, está com álcool, está lá dentro. Tem que satisfazer aquele ego. Porque não nasceram de novo. Não tiveram um novo nascimento. Se tivesse, repugnava. Ele repugnava aquilo ali. Teria sede, era a palavra. Porque não resta mais nada para nós. O que faria você com 2 bilhões de dólares? O que ia fazer?
Várias casas de aluguel. E se descobrisse um tumor na cabeça? Tem que se tratar lá na Alemanha. Vai custar 3 milhões, você só tem 2. Você é pobre de novo e ainda vai para a Copa. Então aquilo, o dinheiro, isso é ilusão. Nós precisamos. Mas eu não precisei de dinheiro para ir para a África. Não pedi dinheiro para ninguém. Não coloquei na internet. Vocês colocam suas ofertinhas de amor aí. Não. Esse Deus está enviando. Glória a Deus. Tinha um irmão me mandaram no Facebook. Não vou para o Brasil agora. O senhor está vindo. Eu quero apoiar isso. Nós tivemos batismo na África. Eu não fui passear na África. Como as pessoas vão passear. Não. Como a serviço, vamos levar uma mensagem que mexeu. O concílio me embarrou nas primeiras reuniões. O concílio lá na África. Você pensa que não tem o concílio de igreja? Já funciona. O concílio ligou para o pastor. Com que autoridade eu estava ali presente? Quando as fotos saíram na internet, o pessoal colocar as reportagens, tudo, a mensagem, que teve mais de uma câmera filmando. Olha, vocês têm que passar aqui e pegar um documento assinado por mim. Senão isso pode dar polícia. Vocês vão pregar pelo país. Até que a princípio eu estava pensando em passar lá, eu já conheço o homem. Esse pastor bate o nome dele. Não vamos não. Nós vamos fazer o que Deus mandou fazer. Não precisamos desse papel dele não. Eu preciso da mensagem do irmão Branco. Amém. Eu disse, pastor, isso é. E o homem de coragem também, o pastor Demartino. Porque lá, todas as igrejas têm que ter um representante diante do governo para registrar a igreja, e aquele representante distribui o documento para os outros e eles têm que receber a assinatura dele. E eu fui como turista. Levei 600 CDs do pastor Osmar, 1000 também, junto ali com o Rogério, outros pregadores. E eu disse, pastor, nós não vamos lá. Nós vamos fazer o que Deus mandou fazer. Nós precisamos, isso é marca da besta. E cabeça é um pastor da mensagem. Não vamos dar satisfação. Ele vai dizer que nós entramos aí com a assinatura dele. Não, em nome de Jesus Cristo. Aí me veio a mensagem. A semente não é da palha, parágrafo 18. E eles disseram ao irmão Branco, você assina um documento de acordo conosco, que você vai pregar só para nós. E não vai apoiar os outros. Eu disse, não vou fazer isso. Vou como caçador. Glória a Deus. E pregamos até o final, e o homem não apareceu a polícia, né? Paulo também não. Paulo escondeu até o documento quando a polícia veio. Depois estava na cadeia e disse, vocês estão. Não, mas e o cidadão romano, né? Que vocês fazem? Você é cidadão romano? Paulo escondeu o documento. Né? Então, irmãos, o mundo está dessa forma, o Brasil também está assim. A tirania, a ditadura entre as nações, o aperto, na verdade, virá. Você sabe que não é fácil, você está num país estrangeiro, que as leis são diferentes, a corrupção. Você depende só de uma embaixada brasileira ali. E, na verdade, quando eles estão no seu país, eles não respeitam nem a embaixada brasileira. Você tem que estar nas mãos de Deus. Você tem que estar sobre a unção de Deus, pregar o que nós pregamos. O que nós pregamos, o que nós mostramos dentro da mensagem do irmão Brana, onde se reuniu 7 pastores, suas igrejas, para ouvir o que nós realmente tínhamos e levamos como pilha de mensagem, mostrando ali
E isto é a verdade, que tudo já foi revelado, que o irmão Branham não volta mais aqui, ele diz, é sua vida digna do Evangelho, 299, eu não venho mais aqui para fazer mais nada. Amém. Glória a Deus. Que tudo já está revelado, e hoje é o ministério da esposa, porque João tomou o livro e comeu. E a voz disse a João, profetiza outra vez a povos, tribos, línguas e nações. Você sabe onde está povos, línguas, tribos e nações? No Brasil. A hibridação está no Brasil. Lá na África, você não tem problema de olhos para ser tentado para cobiçar uma mulher.